Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um SenaCast, o podcast do Senac Piauí, que foi criado para levar informação, inspiração e conhecimento para todos aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho, mas claro também para aqueles que têm curiosidade. Hoje no episódio vamos falar sobre cultura, sobre design, sobre identidade regional com o Aloísio Evangelista, ele que é arquiteto. Aloísio, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. Oi, Júnior, o prazer é todo meu. Estou muito agradecido pelo convite. Muito obrigado. E, ó, eu vou precisar ler aqui, porque o Aloísio é muita coisa, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Ele é arquiteto urbanista, formado pela Universidade de Fortaleza, com especialização em design de interiores. Iniciou sua carreira lá em Fortaleza, que inclusive é minha terra, sou natural de Fortaleza. E ao retornar para Teresina, consolidou seu escritório com foco em arquitetura comercial. Desde 2014 é homologado ao Grupo Trigo, assinando projetos para marcas como Spoleto, Gendai. Gendai ou Gendai? É o Gendai. Gendai. Shining Box e Asa Açaí em todo o Brasil. É mestre em biotecnologia, atua também como docente e mais recentemente vem se destacando em projetos residenciais com linguagem minimalista e atemporal e também foi premiado na Casa Cor Piauí em 2025, ele que possui aí uma atuação reconhecida em todo o Brasil. Muito bem-vindo, mas vamos começar sobre arquitetura. Eu li aqui, né, que você é biotecnólogo, Sim. mas depois mudou para arquitetura, para designer de interior. Como foi isso, Aloysio? Conta aí pra gente. Júnior, Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Na verdade, Júnior, tudo começou no direito. Então vamos lá, biotecnólogo, advogado. Eu não cheguei a concluir a graduação do direito, sabe? Porque quando eu terminei o terceiro ano, eu queria ir embora de Teresina. Então eu fui para Fortaleza e aí o acordo com os meus pais era que eu iria fazer direito, caso eu não passasse em arquitetura na Federal. Não passei na Federal. Aí comecei a cursar direito na Unifor e no começo foi tudo às mil maravilhas, porque o curso de direito ele é apaixonante. Direito penal, que a gente vê em jornal todo dia, né? Direito constitucional, adorava estudar sobre política e tal. Quando começou a entrar na parte de processo, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero mais. Me tira daqui! Me tira daqui. Aí ela, pois então você vai voltar para Teresina e vai fazer arquitetura numa faculdade que abriu aqui, porque naquela época só tinha arquitetura na Federal, aqui em Teresina. Sim. E daí Mas você é natural do Piauí? Sou natural daqui, de Teresina. Abriu a primeira turma na Camilo Filho, né? Não existe mais Camilo Filho, infelizmente, porque era uma instituição de ensino maravilhosa. E quando teve o primeiro vestibular, 2 meses depois já teve o segundo vestibular, eu fiz esse, eu passei, aí pronto, aí vim morar em Teresina e comecei o curso de arquitetura aqui. Só que o que aconteceu? Não me acostumei mais a morar em Teresina, porque a sua terra é tão maravilhosa que eu não queria ir embora de Fortaleza. Aí entrei novamente em acordo com os meus pais mesmo. Voltar, né, para Fortaleza, e lá eu consegui concluir o meu curso de graduação. Antes de terminar a graduação, eu já comecei a especialização, porque eu sempre soube que eu queria A graduação em arquitetura. Então você transfere o curso para lá. Transferi para lá, né? Transferi lá para a Unifor, consegui me graduar lá e na sequência já fiz uma pós na área de interiores, que sempre foi a área na qual eu sempre tive muita afinidade. Eu sempre, quando eu era criança, eu gostava de ficar mudando os móveis da casa de lugar. Abusava, né? Tira essa cama daqui. Não, naquela época tinha o He-Man, né? E eu e meu irmão, a gente tinha um castelo de Grayskull, né? A minha brincadeira era decorar o castelo. Tô falando em He-Man, tá lançando, acho que saiu hoje, o teaser do Mestres do Universo. Viu? Você que é fã, Olha, vai ter o filme. Eu vou amar. Eu era muito fã do He-Man, mais ainda da She-Ra. Também adoro o He-Man. Aloysio, o que você traz assim dessa experiência em Fortaleza, da formação acadêmica principalmente em Fortaleza? Fortaleza te inspira nos teus projetos atuais? Fortaleza me inspira bastante, porque eu tive a oportunidade de... Comecei estagiando, depois eu passei a ser contratado de um escritório de design interiores de uma grande amiga minha, a Liginha Silveira, e eu aprendi muita coisa com ela, né? Então, eu aprendi essa coisa de que nós profissionais, nós precisamos ter vínculos com os fornecedores, a gente precisa ter amizade com eles, né? E você termina numa relação de área de trabalho e você cria vínculos com as pessoas, e é um aprendizado diário que a gente tem quando a gente consegue ter esse tipo de amizade, porque os profissionais que trabalham com produtos, eles estão em constante reciclagem profissional, né? Então, isso tudo eles transmitem pra gente e a gente com isso consegue também estar se reciclando. E Fortaleza
eu digo isso não é porque eu sou apaixonado por Fortaleza, não, mas é porque realmente Fortaleza é a capital do Nordeste, né? Em 2005, quando eu morava lá, Recife ainda era considerada isso, mas, nossa, de lá pra cá, Fortaleza só cresce. Cresce E vertiginosamente, muito verdade. investimento financeiro de gente de fora. E é uma cidade muito cosmopolita, porque você conhece gente do Brasil inteiro, pessoas que estão lá para fazer negócios, pessoas que estão lá para investir em negócios. Então, essa rotatividade financeira que tem em Fortaleza, isso termina atraindo muita coisa para nós, arquitetos, para nós profissionais que trabalhamos com a construção civil, porque se a cidade cresce, tudo Sim, cresce, sim, né? sim. Então, realmente, Fortaleza é um ícone. Não me vejo mais morando lá. Pelo menos assim, a vida é uma grande incógnita, né? Eu nunca imaginei que depois de 12 anos voltaria a morar em Teresina. E tô aqui desde 2012. É, Mas, já tá para quase 15 anos, hein? é, mas o que acontece? O estilo de vida da gente aqui em Teresina é tão maravilhoso, É maravilhoso essa vida né? comezinha. A gente estava falando fora do ar antes, chegar rápido no trabalho, né? Que É. a maioria das coisas é perto do que nas grandes metrópoles. Aloysio, você falou, eu até fugi bem aqui do roteiro uma coisinha, mas uma curiosidade assim minha, né? Porque assim, você acha também que o design, o design principalmente de interiores, né? Que eu tô focando aqui nesse papo, Uhum. é, ele acompanha a moda, assim, tipo assim, é o que tá na moda. Tipo, eu reformei minha casa há 5 anos, eu tenho que mudar ela toda 5 anos Na depois. verdade, eu sempre digo isso muito para os meus alunos, que todas as expressões de arte, seja o design de interiores, o design imobiliário, música, moda, tudo é uma expressão de arte, então tá tudo conectado, né? A gente percebe, né? Eu gosto Sim. muito de observar, por exemplo, as semanas de moda que acontecem mundo afora e as tendências de cores que são lançadas, e daí na sequência vem as feiras, né, de móveis e tal. A gente consegue ver uma conexão entre tudo isso, mas essa questão dessa coisa sazonal, né, na decoração é uma coisa que é bacana, né, para quem gosta, Uhum. mas é uma coisa que eu não trago muito para o meu trabalho, porque o meu perfil de cliente me procura porque se identifica no seguinte ponto: eu faço uma coisa que hoje tá legal, mas que daqui a 5, 10 anos ainda vai estar legal, né? Uhum. Não caiu Porque em desuso, não cai em né? desuso, porque assim, os meus clientes, tipo assim, me contratam, querem investir um valor naquele imóvel, né, naquele projeto, mas que ele consiga curtir aquilo por tanto tempo e não ficar ultrapassado, né? Se a gente for por todo mundo aqui no Brasil tem uma feira, grande feira de materiais de construção lá em São Paulo. Aí tem os lançamentos e tal, isso é maravilhoso, ver as novas tecnologias e tal, mas tem coisas que a gente percebe que é uma modinha. Sim, sim. Entendeu? Que, tipo assim, com 6 meses aquilo ali não. Aí, tipo, eu vou sugerir um revestimento que é só uma modinha para Aí um de repente não vale o cliente. investimento, E né? aí, de repente, daqui a um ano, tá lá a cozinha do cliente com aquele revestimento que não se Demodê. usa mais, demodei, que até sai de produção, né? Isso é Uhum. uma coisa que a gente percebe muito nas empresas de revestimento, a quantidade de produtos que são lançados e que com pouco tempo já descontinua a produção, porque não teve uma demanda por aquilo, né? Uma procura para aquilo. Interessante. Nos últimos anos você tem se dedicado, né, pelo que eu pesquisei, E que pesquisa boa, hein? Você descobriu foi coisa. aos projetos residenciais, né? O que que motivou esse movimento em você, Aloysio, assim, né? Na verdade, assim, como eu te disse no começo, eu sempre gostei muito de decoração. Né? Então, quando eu era criança, eu era muito inquieto nessa questão de estar sempre mudando os móveis de lugar, de estar fazendo decoraçãozinha aqui, outra ali. E o que acontece? Num projeto residencial, a gente tem mais liberdade poética, né? Ai, que chique Né? isso, né? Liberdade poética, porque é artístico mesmo, né? Né? A gente tem mais essa Você falou de moda, eu vou pedir liberdade. pra Glá assistir esse episódio, que é a nossa assessora de moda e beleza aqui, pra gente fazer um projeto, artes, design, Olha moda. aí, vai ser maravilhoso. Sim. Então, num projeto residencial, a gente termina tendo mais essa liberdade, porque assim, num projeto comercial, eu preciso entender o seguinte, eu preciso entender que aquele ponto de venda é para vender um produto ou um serviço. Então, tipo,
ele não vai ter a cara do Aloysio, ele tem que ter a Uhum. cara do produto, da melhor forma com que aquele produto seja visto e que seja vendido, ou o produto a serviço, no caso, né? Então, assim, existem muitos limites para isso. E no projeto residencial já é diferente, por mais que eu deva atender a necessidade do meu cliente, mas o cliente já permite com que eu sugira algo que tenha realmente, assim, a identidade do profissional. Então, a gente termina sendo um projeto em que a gente tem mais, é como eu falei, mais liberdade, Sim, né? sim, sim. Luiz, você se incomoda, assim, de repente, sei lá, você pegar algo residencial de um cliente que você dizer, meu Deus do céu, mas não vai ficar legal, e o cliente insistir nisso. O que acontece, né? Acontece, Júnior, e assim, eu tava fazendo as contas, já são 17 anos de profissão, né? E assim, de lá pra cá, já tive diversos tipos, diversas formas, né? Diversos tipos de situações. Então, assim, num projeto residencial, eu termino deixando mais à vontade. Tipo assim, eu mostro que tecnicamente aquilo ali não é interessante, né? Que tecnicamente aquilo ali não vai dar um resultado que a pessoa, né, necessita, que a pessoa gostaria e tudo mais. Mas se a pessoa insiste, eu fico na minha. Porque afinal de contas tipo assim, eu tenho muito respeito com o ambiente residencial, sabe, Porque é a Júnior? pessoa que vai morar, né? Uhum. Sabe, tipo, a nossa casa é o nosso mundo, é onde a gente se conecta, é onde a gente consegue, assim, sair do mundo cão e, tipo assim, vir pra nossa Uhum. paz. Então, se a pessoa não se sente bem no seu local residencial, pelo amor de Deus, isso é terrível, né? Então, tipo assim, não, eu vou até certo ponto, eu deixo muito livre em relação a isso. Agora, no projeto comercial, eu insisto um pouquinho mais. Uhum. Porque se eu sei que uma coisa não vai dar certo, eu digo, gente, não vai acontecer. Aí eu levo exemplos, tipo assim, eu mastigo mais para que a pessoa consiga realmente compreender, né? Porque hoje em dia, você abrir um ponto físico de uma loja deve ser realmente uma experiência que você vai dar para o teu cliente, porque é um investimento muito alto comparado com uma loja remota, né? Sim, Que a sim. pandemia, né, esse momento horroroso que a gente teve que passar, acelerou muito esse processo da compra virtual, do mundo remoto, né? A gente em um ano acelerou coisas que iriam acontecer daqui a 20 anos, talvez, né? Então, assim, por exemplo, Aloysio, tem muitas coisas que eu deixei de comprar na loja física, eu só compro pelo Online, né? aplicativo, Uhum. né? Então, é muita Criou-se um novo responsabilidade, hábito um novo também, né? hábito, Uhum. É um novo entendeu? hábito. Seus projetos, suas obras, né? Vou chamar de obra, já que é algo artístico. É, possui esse caráter minimalista, atemporal. Eu queria que você comentasse sobre isso também, o que que te motiva, o que que te leva a isso, né? Quais as inspirações para isso. Sobre a temporalidade, você já até falou aí É, sobre essas questões, mas esse minimalismo que a gente percebe nas obras, nos projetos do Aloysio. a grande maioria dos meus projetos eu procuro dar um ar assim, mais minimalista, porque eu gosto de pouca informação. Eu não sou muito de misturar no mesmo ambiente vários materiais ou fazer sei lá, uma decoração usando muita coisa para ficar aquilo, para visualmente com que aquilo fique pesado. Esse é o estilo do Aloysio. Mas eu não critico quem já faz o contrário, quem já faz o excesso, porque são estilos diferentes. Sim, sim. E uma coisa que eu deixo muito claro para os meus alunos, eu sempre digo isso para eles, olha, vocês nunca vão dizer que isso é certo ou errado num projeto de Sim, decoração. sim, isso é Entendeu? Porque importante. existe gosto, existe bagagem cultural, existe a vida da pessoa, entendeu? Então, sempre que tem algum comentário em sala de aula que a pessoa, professor, fui no lugar tal, eu achei uma cor do sofá horroroso. Opa, você sabe por que que aquele sofá é daquela cor? Entendeu? Né, cuidado com determinados adjetivos, né? Exatamente. Então, assim, eu busco muito o estilo do Aloysio é esse, né? Mas se o meu cliente já gostar de uma coisa mais rebuscada, eu vou fazer o rebuscado, entendeu? Nosso trabalho é muito de pesquisa, Júnior. Sim, 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 De claro. conhecer Uhum. bem, né, o que a gente precisa. Por exemplo, se E for uma pesquisa, desculpa te interromper, mas uma pesquisa assim interessante, porque é uma pesquisa sobre a pessoa, sobre a pessoa. sobre o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, sobre quem é aquela
pessoa, de repente sobre o passado daquela pessoa, sobre o que ela espera do futuro, né? E você acredita que no projeto residencial a gente faz muito papel de psicólogo? Muito, muito. Porque, tipo assim, sempre tem aquele, quando é um casal, sempre tem aquele momento que o esposo quer conversar em particular tenho comigo certeza. sobre alguma coisa, e a esposa já pede, mas não comenta isso com ele. Aí já vai o filho, mas eu quero meu quarto assim, ou então alguma coisa do tipo, entendeu? Sempre tem essa, e o arquiteto tá lá fazendo a intermediação, né, de todas essas questões. E no comercial, a gente tem que pesquisar o produto ou o serviço que vai ser comercializado e o perfil do cliente que vai consumir aquele produto. Então, eu sempre digo que num projeto comercial, o cliente não é o meu cliente, é o cliente do meu cliente. Então, eu tenho que pesquisar também sobre o perfil daquele cliente, né? Olha aí, Aloísio Evangelista dando aqui aula de design de exteriores. Esse podcast, inclusive, deve ser utilizado nas nossas salas de aula aqui no Senac. Aloísio, em 2025, ano passado, você conquista o primeiro lugar no Prêmio Casa Cor Piauí, né? Na categoria Ambiente que melhor fez uso do design piauiense com o projeto Casa Delta Sebrae. O que esse prêmio representa para você? Esse prêmio foi assim algo que foi, não sei nem, eu tenho nem palavras para descrever. Eu visitei o espaço, eu adorei. Tava falando aqui com ele sobre a sacada, né? Vou dizer assim, do ar-condicionado. Pois é, que foi uma solução técnica, né? Que chamou bastante atenção. O ambiente ficou lindo. Mas assim, eu digo que eu não tenho nem palavras para dizer quanto eu sou grato por esse prêmio, porque, Júnior, foram meses de muita dedicação, sabe? Eu comecei a ter reuniões com a equipe do Sebrae ainda em dezembro, né? Onde elas, e aí em janeiro, elas trouxeram um briefing para mim, dizendo que o tema seria algo relacionado ao litoral, que o espaço se chamaria Casa Delta, né? Casa Delta Sebrae. E eu tive a oportunidade, através do Sebrae, de conhecer artesãos e artistas do litoral que fazem parte de um programa que o Sebrae proporciona para eles. Eu esqueci agora o nome, não sei se é trilhas, alguma coisa assim. E essa visita a esses artesãos foi tão especial, porque imagina você ver um produto lindo, maravilhoso, mas você conhecer o artista que fez aquilo e no local onde ele fez aquilo, entendeu? Então aquilo ali abriu a minha cabeça, tanto que quando eu fui para essa viagem, eu já estava com o projeto já finalizado, mas eu voltei com a cabeça assim, pensando em soluções de como botar mais e mais objetos, né? Porque o ambiente do Sebrae é exatamente mostrar o que é feito aqui no Piauí, né? E a minha ideia para o ambiente seria, eu não quero mostrar o artesanato da forma tradicional como ele é apresentado, como algo relacionado a um ambiente rústico, entendeu? Eu quero fazer um ambiente bem minimalista, bem sofisticado, né? Para ter sua assinatura, né? E inserir o artesanato para que a pessoa visitante veja que o artesanato ele não está só vinculado ao rústico, mas ele pode ser colocado, por exemplo, numa sala de jantar com alguma outra obra de arte. Você misturar, por exemplo, uma escultura da Neda, que é a artista lá da Barrinha maravilhosa, com um espelho da Cartel, que já é uma peça italiana. Então, tipo assim, essas composições... Esse preconceito também com relação à obra artesanal, né? Que está ligada ao rústico, né? E pode estar... Eu vou usar a palavra requinte, que pode até existir outra, mas também pode estar aliada ao requintado. Então, né? A minha ideia foi exatamente isso. Então, assim, essa mistura de materiais sustentáveis, porque muitos daqueles produtos que estavam lá eram advindos de materiais que tinham uso e que foram reaproveitados para servir de decoração. Então, isso é sustentabilidade também. Então, aquilo ali foi muito especial. E aqueles guarás lindos, vermelhos. Guará, deixa eu te contar. Quando o Sebrae trouxe para mim que o nome se chamaria Casa Delta Sebrae, elas trouxeram uma série de inspirações para que eu deveria seguir. Eu li as inspirações, não segui nenhuma, porque eu sou artista, então acaba, né, podando a minha liberdade poética, né? Exatamente. Então, assim, a inspiração maior que eu tinha foi de uma viagem que eu tinha feito em dezembro de 2024 para visitar o Delta e assistir o espetáculo da Revoada dos Guarás. Aquilo ficou na minha cabeça de uma forma tão assim, e aí eu pensei, porque é lindo, né? Nossa, é um espetáculo, e aquilo acontece todo dia, né? Aí eu fiquei assim, gente, eu preciso fazer uma Revoada de Guará aqui no ambiente. Então, assim, eu não queria que o ambiente do Sebrae tivesse uma cara de corporativo ou de institucional, eu queria que fosse uma cara de casa, tanto que quando a gente entrava era uma sala de estar e seguia para uma grande mesa. Tem coisa mais piauiense do que uma grande mesa que as pessoas se sentam para tomar um café, para
fofocar, Comer um pra comer um cuscuz. cuscuz, um churrasco, né? Então, não, vou fazer a revoada de Guarás logo na entrada. Aí eu fiquei, gente, eu vou primeiro fazer um sol. O sol eu já tinha resolvido que eu ia usar um tipo de luminária que a gente chama de Tensorflex, que ela é uma lona tensionada, né? A parede fica mais profunda, põe lá os LEDzinhos, puxa a lona, enfim. O sol eu já sabia que tinha como resolver. Agora os Guarás, como é que eu vou fazer Guará? Aí eu já sei, Kalina. Kalina Rameiro, Kalina minha Rameiro, grande amiga. que é uma outra artista Nossa, maravilhosa, né? exportação, exportação. E aí eu disse, Kalina, pelo amor de Deus, eu mostrei pelo projeto, amigo, que coisa linda, eu topo, vou fazer esse Guará voando. Depois, pronto, amiga, tá aqui. A missão é sua. E fui cuidar de resolver outras coisas. Então, assim, aquela coisa da liberdade poética, né? Eu não queria nem saber como que a Kalina ia fazer o Guará. Quando chegou na véspera, uma semana antes, que ela me mostrou, eu quase caí pra trás. Ficou apaixonado. Não, e ela ainda fez a asinha dele com um arame articulado pra, tipo assim, que eu fiz o quê? Eu que pendurei cada um deles. Tipo assim, tinha uma pessoa me ajudando, né? Porque eu tenho medo de altura, então ficava, ó, vai botar isso aqui, desce mais, arrasta mais. Mas eu fui de um por um, eram 14. E aí eu dizia assim, não, esse primeiro vai botar a asinha pra baixo, o segundo vai botar a asinha assim e o outro vai botar a asinha assim. Quando, em diferentes alturas, quando aquilo ali ficou, tipo assim, Era revoada. era uma revoada. Era uma revoada. E eu fico muito feliz porque foi nos ambientes mais fotografados do ano passado, né? Foi, tava lindo. Eu tive a oportunidade de prestigiar, de ver e de fazer foto, óbvio. E nossos alunos aqui também do Senac Piauí, parabéns. Muito O obrigado. projeto é lindo. Acho que o prêmio realmente fez jus à beleza do projeto. E Né? aquilo que eu te falei da questão da dedicação, porque assim, gente, são 6 meses, né? Porque quando eu pego uma coisa, eu entro de coração, sabe? Eu não sei fazer por parte. Mas eu acho que é isso que faz você e tantos outros profissionais se destacarem dentro das suas áreas de atuação. Eu acho que é Porque paixão. eu acho que você tem que fazer apaixonado, né? Tem aquele chavão do Instagram que diz assim, ame o seu trabalho e aí você nunca vai trabalhar na vida, Não. né? Eu sei que é meio clichê, mas acho que é um pouco por aí, né? De você amar o que você faz e você fazer com prazer. Óbvio que é remunerado. E aí, Júnior, o que é que acontece? O tempo de prazo de obra é muito curto. Né? Então, assim, você imagina que é uma obra que deveria, assim, que normalmente aconteceria, sei lá, em 5 meses, 6, mas que a gente precisa entregar em pouco menos de 3. Então, assim, mesmo, né? tem semanas que você vê todos os arquitetos estão lá dentro dos seus ambientes, pirando, entendeu? Porque se não tiver em cima, não sai. Não vou medir o vidro aqui ainda porque a soleira não tá pronta. Mas por que a soleira não tá pronta? Não, porque o pedreiro não fez a base ainda. Então, tipo assim, se a gente não tiver lá em cima, entendeu? Então, assim, aí depois que a Casa Cor inaugura, eu sou um profissional, assim como a grande maioria deles, a gente está lá todos os dias, né? Porque esse contato com o visitante, você chegar no ambiente e ver o profissional lá, você já tem uma outra visão do espaço. Então, são realmente 6 meses de dedicação muito trabalho. Aloysio, mas você falou, né, durante a nossa entrevista que você também é professor, né? Você é docente, assim, eu queria que você comentasse, assim, rapidamente sobre essa experiência na sua vida, assim. Você é docente também de arquitetura, de design, tudo? Sim, eu sou docente atualmente no curso de arquitetura e urbanismo lá da Unifacid. E antes, lá eles tinham um curso de design interiores, não existe mais, né? Então eu tô só na arquitetura. E assim, Júnior, essa coisa da docência foi uma coisa meio natural, sabe? Porque minha mãe é professora e eu cresci nesse ambiente de aluno visitando lá a nossa casa para de correção de prova. Correção de prova. E a minha mãe orientando o TCC de aluno. E a minha mãe indo para a universidade estadual. E eu acompanhando ela, porque ela ia trabalhar na sala dela e eu ia para a biblioteca estudar. Então, esse ambiente sempre foi muito... sempre fez parte da minha vida. E quando eu era criança, você acredita que eu gostava de brincar de dar aula? Acredito. Aí o meu pai teve uma época que juntava mandou... os primos ali. Os primos, os vizinhos. Aí, tipo assim, meu pai mandou fazer um quadro, naquele quadro de verde, né? Que usava giz. Sim. E que eu sou dessa época, eu sou bem antigo. Viu? E aí eu chamava todo mundo, brincava, vamos brincar de quê? Não, vamos brincar de escolinha. Aí os meus primos, ixi, lá vem a professora Helena. Carrossel, né? Primeira versão de carrossel. Eu brinquei disso
escolinha também. E como você, dentro desse universo também da docência e do mercado de trabalho, você avalia essa formação dos novos profissionais de arquitetura e design, Heloísio, na sua Olha, percepção? eu percebo o seguinte, que a gente precisa acompanhar de perto. Porque, assim, o acesso a aplicativos que teoricamente fazem tudo, você baixa bem Menino, aqui pois é, isso tá na uma App febre. Você fez Store e uma foto pronto. aqui para Chat GPT, por exemplo. Tipo isso. Decora, faz. Tipo isso. Então, assim, o que que eu acho? Essas ferramentas estão aqui para auxiliar Sim. aos profissionais que conhecem, tipo assim, que tem uma base técnica para saber usar aquilo ali, né? Mas o que está acontecendo com muita da garotada que é egresso do ensino médio, que são muito jovens e que nasceram já conectados. A verdade é essa. Baixa o aplicativo, tipo assim, não quer saber de estudar normas de desenho, normas da ABNT, representação gráfica. Por quê? Porque o aplicativo já faz tudo aquilo. Aí, qual é o papel do professor hoje em dia? É administrar isso, eu acho, Uhum, sabe? eu acho também. Porque, por exemplo, lá na faculdade, eu sempre dou aula para os alunos que a partir do quarto período, sempre disciplinas de projeto arquitetônico. E no último semestre eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus. Alguns alunos, não são todos, tem alunos maravilhosos, inclusive, que eu sou super fã, tem alunos que já estão, inclusive, dando show aí no mercado de trabalho. Mas alguns outros eu fico assim, gente, a gente tem que acompanhar isso de perto, porque o aluno não sabe desenhar, a verdade é essa, né? Inclusive, o curso de design de interiores aqui do Senac é uma das primeiras unidades curriculares, né, que a gente chama aqui de unidade curricular. O Senac tem um modelo pedagógico próprio, quem nos acompanha sabe. É o desenho. É o Uhum. desenho, é o lápis, é a prancheta, porque para ter essa noção, né? E aí, falando sobre o Senac, queria também, assim, ouvir você sobre instituições, né, como o Senac, que buscam qualificar esses profissionais e colocá-los no mercado de trabalho, né? A sua opinião sobre a importância delas num mundo onde a gente está refém do chat GPT, por exemplo. Refém de chat GPT, refém de aplicativos. Tipo assim, a gente tá aqui rolando o Instagram e aparece lá propaganda de um aplicativo que você consegue fazer um projeto da sua casa. Tipo assim, oi, como assim? Gente, eu não sou contra o chat GPT, eu inclusive uso, Eu mas assim, sob também. essa sua perspectiva, Eu né? uso, mas assim, eu uso de uma forma responsável, porque assim, eu sei passar para ele eu sei, por exemplo, formar um prompt em cima de informações técnicas interessantes e que sejam reais, né? Porque o chat é o seguinte, se você faz lá uma coisa aleatória e ele não sabe, ele dá qualquer resposta, É, entendeu? porque até o prompt tem que ser, mexer aqui, tem Exatamente. que ser. Então, assim, eu sou fã do Senac, como eu estava te falando antes de A iniciar, Luiz foi aluno do Senac, do gente. Senac aqui em Teresina, dessa unidade. Eu acho que o ano foi 95 ou foi 96, eu tava ainda eu acho que eu tava entrando no ensino médio Não vamos somar a idade de ninguém pelo aqui. amor de Deus. Mas eu fiz um curso de Windows. Olha aí. Eu e meu irmão, naquela época já, meu pai preocupado com a gente, da gente aprender, né, coisas importantes para a profissão. Eu nem sabia que eu queria fazer arquitetura na época, mas a gente tinha que aprender informática, né? Sim. E vim fazer um curso de Windows e aí pronto, maravilhoso. Anos depois, já na graduação, eu sempre gostava de fazer cursos nas férias, cursos de extensão de, sei lá, 1 semana, 2 semanas, né? E descobri o Senac Santa Cecília, lá em São Paulo, onde eu fiz um curso de Feng Shui aplicado ao design de interiores, né? Estudo desse equilíbrio energético, né? E você acredita que eu fiquei muito amigo da minha professora? Monlio, eu vou te passar para você assistir esse podcast. Eu te desejo muito sucesso, te dou um beijo agora, porque ela é Que muito lindo. querida, muito, muito carinhosa. Na época da pandemia, a gente fez live juntos. Ela dando dicas, né, de como equilibrar os ambientes. Isso é tão importante, sabe, Júnior? Sim, eu E sei tudo que isso eu é. aprendi no Senac Santa Cecília. Olha aí. Senac fazendo a diferença aí na vida do grande arquiteto Luiz Olha aí, tá Evangelista. vendo? Que bom, Luiz. E a ampliação do Teresina Shopping foi um marco importante na sua carreira. Uhum, foi. Né? E eu queria... O que esse projeto representa para você profissionalmente? A Porque o ampliação Teresina Shopping é o shopping dos teresinenses, com né? certeza, com Então é um certeza. lugar que todo mundo tinha que estar
se sentindo bem, né? Um Não, com espaço. certeza. O que é que aconteceu? Naquela época, eu estava morando fora ainda e surgiu uma oportunidade para trabalhar no comitê técnico de ampliação do shopping. O que é que o comitê técnico faz? Ele analisa os projetos, se estão de acordo com o manual de normas do shopping, e depois que a obra começa, a equipe do comitê vai lá fiscalizar as obras diariamente, né? E quando eu voltei para cá no segundo semestre de 2012, eu vim para trabalhar nesse comitê, né, como arquiteto lá. E foi realmente foi um marco na minha vida profissional, porque a partir do comitê eu comecei a fazer um network maravilhoso com lojistas, né? Então eu comecei a fazer projeto lá no Teresan Shopping. Quando o shopping Rio Poti faltou mais ou menos um ano para ele inaugurar, eu tive que me desligar do grupo Claudino, porque eu já estava com muita... tipo assim, a demanda de projeto aumentou bastante por conta do shopping Rio Poti, e eu não tinha mais como conciliar tempo, né, com as duas coisas. Então foi a partir de então que eu fiquei só com o meu escritório. Mas realmente foi uma escola maravilhosa na minha vida. Eu não tenho trabalhado. dúvida E eu disso. eu amo o Shopping Rio Poti. Fiz projeto agora recente para o grupo, né? Para o grupo Sá Cavalcante, né? Lá para o Shopping Rio Poti. Mas o Teresan Shopping tá aqui no meu coração. Vou dar um beijo para todo mundo do Teresina Shopping, do Shopping Rio Poti, do Shopping Riverside, que também tem, né? Proporcionado aos teresinenses, assim, opções de lazer, entretenimento. E as galerias de loja, né, Júnior? Exatamente. Hoje em dia a gente vê essa questão do crescimento de lojas em galerias abertas, que você chega, estaciona o carro e vai, mas assim, você tem ali um complexo de lojas, isso é bem interessante. Um grande abraço para todo mundo e parabéns pela iniciativa. O seu escritório tem uma forte atuação em arquitetura comercial, né? O que é que diferencia o seu escritório dos demais? O que eu posso te falar, Júnior, é a questão do que diferencia, por exemplo, o projeto comercial do projeto residencial, né? Que geralmente isso é a questão do tempo. O prazo para a gente elaborar um projeto comercial é sempre o cliente... É menor? Muito menor. O cliente já chega dizendo assim, olha, eu preciso... Loja vai inaugurar mês que vem. Preciso do projeto para ontem. Já comecei a pagar aluguel, não posso perder tempo com obra, então, tipo assim, te vira. Então, eu acho um grande diferencial para quem trabalha com... porque tem isso, né? Eles começam a pagar aluguel, né? Então, assim, o grande diferencial que eu vejo é o seguinte, é a pessoa ter a disponibilidade de tempo para entregar um projeto bom num menor prazo. Mas o que acontece? Existe um limiar entre você entregar um bom projeto e o prazo também, porque assim, quando a gente trabalha para franquia, né, que já tem um modelo formatado de operação, onde eu já sei quais são os equipamentos que vão ser utilizados, só vou na verdade, quantificá-los e dimensioná-los, o tipo de investimento também, eu já sei quais vão ser usados, porque a gente precisa seguir a mesma linguagem das outras lojas, é uma coisa. Agora, quando a gente vai criar uma nova operação, a gente precisa ter um tempo de pesquisa, precisa ter o tempo da nossa licença poética, né? Pra gente poder criar. Porque as pessoas pensam, as pessoas dizem assim, tu que é criativo, pensa no nome de uma coisa que... Criatividade não é assim, né? Não funciona assim, né, Luiz? Você quer mais água? Não, eu tô falando, meu não pode ser. Quiser a gente tem ali. Mas olha, isso é muito complicado, sabe? Porque assim, às vezes a pessoa... Eu não aceito ninguém falar mal de um colega meu arquiteto. Sim, claro. Eu não aceito, porque já aconteceu, né, nesse tanto tempo de profissão, de uma pessoa vir de outro arquiteto e... porque demorou a entregar, ou então porque entregou faltando isso e aquilo. Tipo assim, eu escuto, mas assim, eu não bato de frente, mas eu mudo de assunto. Porque eu sei o seguinte, para aquele profissional ter entregue aquele projeto faltando alguma coisa, com certeza o tempo dele para elaborar o projeto foi curto, né? Para aquele profissional ter feito uma coisa que realmente não foi interessante para o que a pessoa pediu, também eu penso sempre na questão do tempo, dessa questão de dizer que precisa de um projeto para ontem, né? Então, aí isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Vamos fazer a coisa certinha. Aí eu sou muito claro, sabe? Eu digo, olha, a gente precisa de um tempo, porque tipo assim, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou dar o meu melhor para o teu trabalho. Decepção também, né? Porque às vezes na correria o próprio cliente pode se decepcionar. Vamos falar um pouco sobre essa parceria com o Grupo Trigo, né? E também sobre esses contratos nacionais, assim, porque é muito importante, né? Mas assim, essa padronização que existe, ela poda a tua criatividade? Por exemplo, você trabalha para Spoleto, né? E aí existe uma padronização e ela poda a sua criatividade? Vamos falar. Poda. E assim, eu acho que eu tô no grupo já há tantos anos,
anos e eu tenho uma relação maravilhosa com todo mundo lá, exatamente porque eu tenho muito respeito em relação a isso, sabe? Tipo, eu sei que existe um manual de identidade visual da marca e que esse manual me permite trabalhar com X revestimentos que precisam ser usados daquela forma específica naquela área, entendeu? Então, tipo assim, eu não vou chegar, eu acho que isso aqui... Eu tenho minha opinião própria. Eu poderia muito bem sugerir uma mudança. Mas, assim, iria gerar um desgaste. E, tipo assim, eu sei que aquele projeto, eu sou autor daquele projeto que eu elaborei, mas não fui eu que criei aquilo, né? Sim, sim, entendo. Então, tem essa diferença. Então, eu acho o seguinte, que poda a criatividade, com certeza, porque a gente tem que trabalhar dentro de um limite, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue também, aos poucos, né? E dando a opinião aqui, uma coisa ali, e aí você vai, quem sabe, Colocando a né? sua, que eu chamo de assinatura, né? Que é para todo mundo ver e É, olhar para o Aloysio que por fez. exemplo, eu gosto muito de trabalhar com iluminação, né? Uhum. Então, assim, nos meus projetos, eu sempre gosto de trabalhar com uma coisa de uma iluminação de destaque para dar um clima mais intimista e tal. E aos poucos eu fui colocando isso no projeto e eu, tipo assim, foi ficando legal, as lojas foram ficando interessantes. Então, assim, sempre projeto meu você vai ver que tem assim uma iluminação mais amarelada, mais quente, Mais mais intimista, né? E intimista. essa parceria com o Grupo Trigo, esse processo de homologação? Esse processo de homologação foi por conta de network, né? Eu conheci Olha como isso é É interessante, né? muito, é muito. Eu digo muito para os meus alunos, gente, aumentem os horizontes de vocês, criem relações, né? Essa coisa de você criar uma boa relação com o teu cliente, isso é importantíssimo. Porque quando eu voltei a morar aqui em Teresina, eu era ninguém aqui, porque, tipo, foram 12 anos Sim, morando sim, as fora, pessoas não né? conheciam, né? Ninguém me conhecia. E aí, assim, eu fui começando a fazer projeto comercial porque um lojista me indicava para o outro. Então, esse ciclo de boas relações fazem com que você cresça, né? Essa questão do boca a boca, Sim, né? sim. Então, através disso foi que eu soube desse processo de homologação e desde então me homologuei, fui para o Rio fazer treinamento, já fui várias vezes e, ixi, em tantos anos já teve assim esse processo, né, de vínculo foi aumentando, né? Hoje as pessoas com quem eu trato lá no Grupo Trigo são pessoas que moram no meu coração, sabe? A gente tem realmente... Eu gosto muito de dizer que o Trigo para mim é uma família, né? E eu sou muito grato por ser parte da família Trigo. Que bom, Aloysio, parabéns. E o Aloysio, como enxerga o futuro da arquitetura, do design no Brasil, em Teresina, no Nordeste? Como você vê o futuro dessa profissão? Olha, isso é uma coisa que eu pude sentir na Casa Cor esse ano. Quantas pessoas se conectam com o feito à mão. O quanto as pessoas se Uhum. conectam com coisas que têm um cara de casa, sabe? É óbvio que muito provavelmente você vai ver algum trabalho meu daqui hoje ou daqui a alguns anos de uma residência com cara de clínica. Eu gosto de brincar às vezes que tem casas que tem cara de clínica, né? Aquela coisa quadrada, A cheia luzona de branca. luz e enfim. Mas eu percebo que o futuro, as pessoas estão se desconectando. E eu estava lendo uma matéria interessantíssima ontem falando que o novo luxo é o desconectar-se. Eu li também sobre isso, inclusive está falando sobre rede social, é postar menos, né? Eu confesso para você que assim, eu preciso alimentar o meu Instagram do escritório, porque é o meu portfólio Sim, profissional e sim, para eu estar no sim. mercado eu preciso estar sendo visto, né? Mas o meu pessoal eu já fechei. Né? E é tão bom, sabe? Uma vez, em 2015, eu fiz um processo de autoconhecimento, onde eu me isolei num hotel fazenda em São Paulo, era um hotel de serra, e enfim, era um grupo de processo Hoffman, que chama. E foram 7 dias sem celular, sem televisão, sem rádio, sem nada. E com muita paz. A gente tinha que levar um despertador, a pilha, que era pra gente poder fazer toda a programação das atividades diárias e tal. Você não tem noção do quanto isso foi Ah, mas eu maravilhoso. faço ideia. Eu faço ideia. Eu ando com preguicinha de postar, já tá me dando um alívio, assim. Pois é, mas o pior é que a nossa profissão exige, Exige que poste algumas coisas, né? é verdade. Luísa, a gente está chegando ao fim desse Ah, episódio. que... Mas eu não posso deixar de você ir embora sem você falar para os alunos, para os nossos, para todos, inclusive, sobre que desejam ingressar na carreira, né, da arquitetura, do design, assim, que conselho a Aloysio, que já é um profissional dentro do mercado, né, consolidado, respeitado,
estado? Diria para essas pessoas que hoje, de repente, pensam que é só decorar, design de Uhum, interiores, por exemplo. uhum. Não, na verdade, design de interiores não é só decorar. Primeiro a gente tem que ser muito humano. A gente tem que ter muito respeito ao próximo, porque a gente vai lidar com o dinheiro do nosso cliente, a gente vai lidar com, muitas vezes, num projeto residencial, com os sentimentos, né, daquele cliente, daquela família. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, um coração aberto, generoso, porque o mundo está tão caótico, né, que a gente precisa realmente ter um olhar generoso, como que a gente não sabe, por exemplo, eu te dou aqui uma resposta ríspida, não sei o que tu está passando, né? Então, assim, um olhar atento, né, a isso também. Gente, pesquisem bastante. Hoje, com essa nossa vida conectada, a gente tem acesso a tudo no mundo. Tem acesso a desfiles de moda, a museus, a artistas, sabe? Você aqui no teu Instagram, você consegue fazer contato com um artista lá na Alemanha e É no verdade. Japão, entendeu? Então, assim, se conectem. Que mais? Eu acho que essa coisa do conectar-se às expressões de arte é importante, do ter um coração generoso para escutar a necessidade do outro é outro ponto. Começar a frequentar lojas de material de revestimento, lojas de decoração, de objetos, lojas de tudo. Comece a frequentar, comece a trocar informação com os profissionais, com os consultores que estão ali trabalhando, porque são profissionais que têm muita bagagem, que estão continuamente se reciclando profissionalmente, né? Então, isso aí já é um grande passo. É um Olha aí, grande passo. grandes dicas. Querido, foi um prazer ter você aqui no Prazer SenaCast, o todo meu. podcast do Senac Piauí, compartilhando suas experiências, sua visão sobre arquitetura, sobre design. Foi um enorme prazer, a gente está muito feliz de receber você aqui. Ô, meu querido, muito obrigado. Tô muito feliz e mais ainda por retornar aqui ao Senac, né? Depois de... Bora fazer essas contas. Eita, 95, 30 Né? anos? Tipo É isso. tipo isso. Gente, 30 anos, pô. Meu Deus. Que bom. E que bom que o Senac É. continua sendo Uma referência, né, referência, para com tanta certeza. gente. Uma referência importante, muito especial. Obrigado, Aloysio. Obrigado, E querido. você que está acompanhando esse episódio sabe que a gente já tem aí uma infinidade de episódios falando sobre mercado de trabalho, sobre carreiras, tá bom? E você pode assistir aí na nossa playlist aqui no canal oficial do Senac Piauí. E a gente vai se encontrar em um novo episódio. Até lá!